Boa noite. Aqui Inês Oludé, de Bruxelas. Caiu a comunicação, tive que fechar e fazer outra. Então, na live Poesia na Janela, em tempo de coronavírus. Hoje entramos no quarto cavaleiro do Apocalipse, que é a peste, né? As doenças. Então, lembrando as profecias bíblicas relacionadas com os tempos finais, porque Apocalipse é tempo final, né? É acabar o mundo. Então, usam as imagens perturbadoras desses quatro cavaleiros para descrever os terríveis eventos que varreram a Terra pouco antes do retorno de Jesus. Agora eu entendo porque Jesus não quer voltar, porque voltar para encontrar a Terra destruída, né? E o povo morto não adianta, vai pregar no deserto. Mas, enfim, o capítulo 9 fala do quarto cavaleiro, né? No Apocalipse, ele simboliza o início da doença e da dor. Em Mateus, Marcos e Lucas, diz que vai devastar um quarto da terra, através da violência, da fome e as bestas da terra, incluindo vírus e bactérias. Isso está, imaginem, um quarto da terra, da população da terra, faz mais ou menos 1,5 bilhão. É uma China inteira ou uma Índia inteira, ou uma África. E no Apocalipse de São João, ele também vê as guerras e pragas derramadas durante o 7º selo antes da vinda do Senhor. E ele descreve: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Esses foram para a África. A África viu cheia de gafanhotos destruindo a lavoura. E foi-lhes dado poder aos gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra. Qual é o poder do escorpião? Veneno. O escorpião, ele ferrou, né, e envenena e mata. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. Vocês imaginam a maioria? Que a maioria não é escolhida. Você pensa na China, na Índia, na África, as religiões totalmente diferentes, né? E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Olha só, não precisa matar os humanos, basta atormentá-los. E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Dói pra caramba, eu imagino. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Eita, tô passando que eu tô com Covid, é que eu engoli seco. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer. Olha lá. E a morte fugirá deles. Vou ter que tomar um antihistamínico, que eu estou com alergia. Licença. Primavera, para mim, é pior do que praga de gafanhoto. Espio, tuço, dói os olhos. Então, eles desejaram a morte e a morte fugirá deles. E a aparência dos gafanhotos era semelhante à dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carroças, quando muitos cavalos correm ao combate. 10. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e o aguilhão na sua cauda. E o seu poder era de danificar os homens por 5 meses. 5 meses. Não é muito, né? E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebraico era o seu nome, Abaddon. E em grego tinha por nome Apolion. Tudo isso
plágio de um monte de lendas ali, de muitos lugares. Senhor, que o dilúvio venha outra vez. A fome, a peste e a guerra. Senhor, eu quero viver outra vez. Idem 55. Que alguém faça tremer as montanhas e ruir as cidades de uma outra vida surgir. Idem 121. Mas vocês imaginam que maluquice. Então, desde tempos imemoriais, as epidemias e outros desastres naturais têm sido atribuídas à vingança divina, à ira divina, né, a essas coisas, né, às forças do mal. Mas geralmente é atribuída à ira divina, né? Você cometeu algum pecado, alguma coisa, e Deus lhe puniu. Então, quando uma comunidade era atingida por uma praga ou uma epidemia, se fazia sacrifício de alguém, de alguma coisa, às vezes crianças, né? Às vezes, sei lá, faziam animais, depende da sociedade. E quanto maior o flagelo, maior o sacrifício, né? A gente podia sacrificar bozó, né? Daí vem a história do bode expiatório, surgiu dessa coisa, né? Não sei mais em que cidade houve uma praga e lá apareceu um cego, coitado, pedindo esmola e era o único estrangeiro que apareceu na cidade, botaram a culpa nele. Aí pronto, e o estrangeiro, então, para apaziguar os deuses, matavam ele, né? Batiam, matavam, jogavam nos buracos para expulsar a praga. Na Idade Média também, né? Semelhantes sacrifícios atingiram os judeus, as bruxas, né? Era a falta de conhecimento científico, né? E se sugeria essa ligação entre o fim de uma epidemia e o sacrifício humano. Mas não precisa ir muito longe, não, né? Hitler fez que os alemães acreditassem que os judeus eram ratos e que todos os males da Alemanha, a culpa era dos judeus. E aí deu no que deu, né? E também, bom, no Brasil criaram agora o termo petralhada, né? Então, eles desvalorizam a pessoa até você dizer, você matar essa pessoa e achar que não é nada. Né? Como está começando a acontecer no Brasil, batendo em médico, batendo em enfermeira, batendo, né? E até o início do nosso século, as autoridades religiosas não deixaram de atribuir essas pragas alternativamente ao dedo de Deus, né? Ou ao poder do diabo, que era alternado. Uma vez era do diabo, outra vez era de Deus. Como eles são uma moeda, dois lados da mesma moeda. Com a gripe espanhola aconteceu isso, com a AIDS aconteceu isso, né? Muita gente dizia que era em doenças enviadas por Deus para punir os pecadores, né? E com o Covid-19 está acontecendo isso, na Polônia, no Brasil, em vários países onde teve até um ministro aí de Bozó que disse, né, que isso era castigo de Deus, e aí ele foi para os Estados Unidos, voltou e pegou. E você, na internet, vê coisas incríveis, né, de pessoas que estão fazendo uma propaganda assim, impressionante, né, da extrema-direita, geralmente a extrema-direita que gosta de utilizar essa tática, né, do terror e o medo, né, porque eles desenvolvem o medo nas pessoas que é para submeter. Quanto mais você é medroso, mais você precisa de alguém que lhe ajude, sei lá, em quem confiar, né? Desde que eles ocuparam o poder aí com a ajuda da extrema-direita, com a ajuda de lobbies evangélicos e mesmo sionista, essa pandemia virou um pandemônio de obscurantismo e imbecilidade, né? E o que tem de dementes querendo te convencer que o Dr. Raul e a cloroquina vão salvar o mundo, chá de chuchu, de gengibre, folha de goiabeira, limão com canela, mel com uísque, Coca-Cola com quinina, óleo de gergelim, até bala de prata e alho eu já vi aí gente recomendando isso aqui. O vírus não é lobisomem nem vampiro, né? Então não serve. Teve o famoso detergente receitado por Trump,
que levou mais de 100 pessoas ao hospital, né? E, além disso, ainda tem as teorias de conspiração, né? Que, meu Deus, não está no gibi o que tem de teoria de conspiração. Depois vou até fazer uma live sobre isso. Eu estou de guerra contra eles. Toda vez que chega um negócio na minha página, eu vou lá e acabo com eles. Então, temos que perguntar de que é que temos medo, né? Porque um vírusinho assim dá um medo desse na gente. O medo, na realidade, é de quê? De morrer. Esse é o medo maior do ser humano, na realidade. Ele inventa o que ele inventar, ele diz o que ele disser, mas o medo do ser humano é morrer. Claro, temos medo de muita coisa, de doença, de ser deixado, tem mil medos. De ser atacado, de ser roubado, de tudo, a paranoia total. Mas o medo da morte, esse é o medo fundamental do ser humano, porque a gente nasce, nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer. Mesmo se você tem a crença que você tiver, que você vai voltar, vai ressuscitar, que vai ter outra vida, você sabe que mesmo para ter outra vida tem que morrer. Não tem outro jeito, né? Então, mas uma coisa é saber, outra coisa é querer, e outra coisa é vencer o medo da morte. Então, vamos ver o que Fernando Pessoa dizia, né, do medo da morte. A morte é a curva da estrada. A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada. Existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. É ambígua a figura de Fernando Pessoa, porque eu não sei se ele acreditava em Deus ou se não. Ele tem, às vezes, ele dá a impressão que não. Até, acho que depende do heterônimo que ele usava, né? Uns eram ateu, outros eram deísta, enfim. Mas eu achei alguns poemas sobre Apocalipse, né? Apocalipse é morte, é fim, né? Destruição. Então é o medo da morte, é a morte. Achei logo de Domingos de Carvalho, um poeta português. Porque a lua é branca e a noite é simples, anúncio da aurora. Porque o mar é o mar apenas, e a fonte não canta nem chora. É porque o sal se decompõe e são de água e carvão as rosas. E a luz é simples vibração que excita células nervosas. E porque o som fere os ouvidos e o vento canta na harpa eólia, e porque a terra gera as áspides entre a papoula e magnólia, e porque o trem já vai partir e o corvo nos diz nevermore, e porque devemos sorrir antes que o crepúsculo descore, e porque ontem já não existe, e o que há de vir não mais virá, e porque estamos num balé sobre o estopim de Bombagá. Não marcharemos contra o muro das lamentações, prantear a frustração de tudo que sonhamos ousar sem ousar. Títeres mudados em gnomos, enfrentamos o apocalipse como pilotos da tormenta entre o terremoto e o eclipse. Vamos dançar sobre o convés enquanto o barco não aderna. Vamos saudar o sol que morre e a noite que vem, fria e eterna. Vamos zombar deste universo em nossos olhos refletidos. Quando os fechamos, será como se nunca houvesse existido. Vamos crepitar entre as chamas nosso último arrebatamento, porque amanhã seremos só um pouco de cinza no vento. Mas é a realidade. Se tiver alguém que guarda num potezinho, né? Às vezes vem e acontece um acidente, pode cair, quebra e derrama. Tem também que se chama Apocalipse de Augusto Frederico Smith. As velas estão abertas como luzes, as ondas crespas cantam, porque o vento as afogou. As estrelas estão dependuradas no céu e oscilam. Nós as veremos descer ao mar como lágrimas. As estrelas frias se desprenderão do céu e ficarão boiando
as mãos brancas inertes sobre as águas frias. As estrelas serão arrastadas pelas correntes, boiando nas águas imensas. Seus olhos estarão fechados docemente, e seus seios se elevarão gelados e enormes sobre o escuro do tempo. Essa é mais simbólica, né? Escuro do tempo é quando se apaga tudo. Você se apaga, o tempo não para, o tempo não passa. Nós que passamos. Outro poema chamado Apocalipse, de Eric William von Telstein. Irra infernal orquestra, que aqui é nossa mestra. Atiçai a tenebrosa ira do mal que aqui conspira. Urdi nesse tempestuoso embalo que mata em ferro em intervalo, muitos com o abismo a deparar e a sentir flame o mal abaforar. Irra majestosa sinfonia que dá origem tem a astronomia. Erguei exército a cavalgar, caveiroso e frio a excomungar. A fim de conquistarmos o fim com todo o ímpeto que há em mim. Amaldiçoai o não impactante que guarda do bem o semblante, irradia dia da ira que aqui pira, com oscilante tremor que suspira. Avante cavernosa essência, a blasfemar toda existência, avermelhai as nuvens claras num terror de mortes raras. Pois vede do apocalipse, coberto por vil eclipse, mortais do gélido horizonte que não há bem que afronte, a fim de que possais enfim concluir de que vossas vidas irão se esvair. Nossa, essa aí é rima rica, riquíssima, né? O cara tem uma rima muito bonita, muito rica. Um poema atual, né? De Fabiano de Abreu, não conheço esse poeta. É um jovem poeta. Fabiano de Abreu, então. Eu não diria que tenho medo de morrer, eu diria que tenho medo do fim. Mas se o fim é morrer, que me leve a algum pedaço de mim, que me faça perder a consciência, pois não quero padecer sabendo que está chegando o meu fim. Para uma vida livre, sem satisfação, para que morrer sem poder assistir o que virá? Para que sofrer contando com alguém para me alimentar? Pois me tira a consciência, meu chão, meu lar, para que não tenha uma vivência de que o futuro me trará. Pois se for para sofrer, viver e achar que a vida foi em vão, passo para que no fim, que pense em mim como criação, mas nunca, nunca como uma aberração. Não tenho medo de morrer, tenho medo da morte, pois não sei se a outra vida me trará a mesma sorte. Também não sei se haverá outra vida para que me traga outra morte. Belo, né? Esse final é muito belo. Aquela belíssima. Me fez lembrar o Migliaccio. Então, esse aqui se chama Poema Pouco Original do Medo, Alexandre O'Neill. O medo vai ter tudo, pernas, ambulância e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém o veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, envolvido não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos, e talvez até cautela, ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasma da ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninos exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de paz, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas original e poemas como este, projetos altamente porcos, heróis. O medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim, escriturários, muitos, intelectuais, o que se sabe. A tua voz talvez seja a minha com a certeza deles. Vai ter capitais, países, os peitos, como toda gente. Muitíssimos amigos, beijos, namorados esverdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. O medo vai ter de tudo. Tudo. Pense que no medo vai ter. E tem o medo, que é justamente o que o medo quer.
O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho, haverá todos de chegar, quase todos, a ratos. Que maluco. Antônio Calado. Porque para nós há um problema sério. Este problema é o do medo. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As exigências são poucas. Carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores do medo, vestimos pano de medo, vermelhos rios vadeamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor, esse célebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo, nevava. O medo com sua capa nos dissimula e nos berça. Fiquei com medo de ti, meu companheiro moreno, de nós, de vós e de tudo. Estou com medo de honra. Estou com medo da honra. Assim nos criam burgueses, nosso caminho traçado, porque morrer em conjunto, e se todos nós vivêssemos? Vem a harmonia do medo, vem, ó terror das estradas, susto na noite, receio de águas poluídas, muletas de homem só. Ajudai-nos, lentos poderes do láudano, até a canção medrosa se parte, se transa e cala-se. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudências, com resplendores covardes, atingiremos o cimo da nossa cauta subida. O medo com sua física tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor, os mais velhos compreendem, o medo que estralizou-se, estátuas sábias. Adeus, adeus, vamos para a frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas, dançando o baile do medo. E um poema de Joaquim Passo d'Arcos, que é um poeta português. Medo não é temor dos piratas do rio de oeste, nem dos tufões do mar. Não é receio dos tiros pela noite, no rio povoado de tochas e traições, nem o susto dos enforcados ao luar branco no mangal da areia preta. Medo não é terror da guerra, nem da fome, nem do cólera, nem das chagas dos leprosos na ilha de Dom João. Não é suspeita de que a morte espreita continuadamente e nos levará. Medo não é contágio da tristeza quando a tarde tomba, é o ocaso ensanguenta o mar de água barrenta, as terras e o céu, até as ilhas serem tragadas pelo negrume, e as montanhas pelo escuro, e nada restar senão a treva. E os gritos que atravessam a noite, vindos não sei de onde, para não sei onde. Medo não é temor das ciladas, nem dos punhais, nem dos beijos vermelhos que enganam e sorvem lentamente as vidas. Medo é este pavor de que tu partas e me deixes só. Isso aí tem mais medo na solidão do que da morte. De quem é isso aqui? Ai, não sei de quem é. Poema anônimo. Assim é o medo. Cinza verde, olhos de lince, voz sem timbre, torvo e morno, melindre. Da sombra espreita à espera de algo que o alenta, não age, tenta. Porém recua a qualquer bulha. Do campo assiste junto ao títere a cruz que esparze, vivo gazeio, de nervosismo com vidro moído, grácil granizo de pássaros, e que rescante violino brusco não arrepia ao longo do azul dos meus viludos. Se a noite em meio cá no fundo, quarto escuro, a lua arrisca numa oblíqua o olhar morteiro. Dentro da jaula, mundo inapto do domador em fúria, a fera sinuosamente resvala. Aos frios répteis de zigue-zague, em choque súbito relampagueio. As duas forças se opõem dúbias, se atraem toscas para a luta pelo avesso.
despiste e fuga, ouro vermelho, desde a entranha. As duas forças antagônicas, qual delas ganha? Acaso ou perde o medo frente a frente ao medo? Me pergunto se não é de Drummond isso, que eu esqueci de botar o nome. Acho que é de Drummond, não tenho certeza. Depois eu procurarei. Cecília Meirelles. Tu tens um medo. Acabar, não vês que acabas todo dia? Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Os sonhos são tão grandes que não cabem no nosso medo. Esse é um poema de Alan Dias Castro. O título é Super-Herói de Verdade. As pessoas mais fortes não são as que fazem mais força para esconder suas fraquezas. São as que encontram na vulnerabilidade a sua maior defesa. Sempre ouvi que, para encarar este mundo tão duro, eu precisava de ideias concretas e de um coração de pedra batendo no peito de aço. Eu tinha que ser firme e consistente, e se isso não fosse convincente, estaria aí o meu fracasso. Se chorar, perdeu. Engrossa essa voz e diz que não doeu. Mas quem consegue ser assim tão seguro? Quem é que nunca teve medo do escuro? Ou medo de vaia? É mais fácil tentar apagar o brilho daqueles que se expõem quando agem do que perder o medo de que a máscara caia para encarar a vida com a cara e a coragem. O corajoso de verdade não é o que não tem medo nenhum, é o que perde apenas o medo da sinceridade. A gente quer bancar o herói e não vê que todo o peso de existir está nessa fantasia do poder que usa por aí, sem notar que fica preso ao orgulho, é o que não nos deixa voar. Tem que ser sempre supermãe, supermulher, super-homem, super-filho. É preciso assumir que uma hora cansa. Vamos trocar essa cobrança de que a gente tem que ser forte o tempo inteiro e não engolir desaforo pelo superpoder de ser feliz de quem não engole o choro. Só assim a gente vai poder colocar para fora tudo de bom que está aqui dentro, porque vem da leveza, a força do que é preciso. Aí, de vez em quando, sai até um sorriso. Agora, Braulio Bessa. Braulio Bessa é o poeta brasileiro que é otimista, né? Ele é não só otimista, mas ele faz poesia de, como dizer, de autoajuda, mais ou menos. Ele tem uma maneira de consolar as pessoas que é bem interessante. Então, a poesia dele chama Medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que, às vezes, até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Bom, né? Então,
Não precisamos ter medo do coronavírus, precisamos simplesmente ser prudentes. Mas faz medo, né? Ver tanta gente morrendo, tanta gente adoecendo, você diz, meu Deus, será que eu vou também ter meus parentes, meus amigos, meus vizinhos? Você fica com medo por tanta gente que acaba que não cabe mais no medo, né? Então tá bom, boa noite, beijo, até amanhã.